para ensino, que não sobra. Em nosso ser. E como isto pode ser feito? O Espírito Santo não dá. E Jesus diz que outro dos ministérios do Espírito Santo é nos fazer recordar, lembrar. Então, e ele sabe tudo que está aqui, porque foi ele quem deu, e nos ajudará a lembrar. Mas nós necessitamos aprender, memorizar, e necessitamos de entendimento espiritual do que estamos lendo. O entendimento espiritual é que nos levará à meditação, aplicação. Sem entendimento espiritual do que está nas Escrituras, o que nós vamos ler não vai servir para nada, senão para ser usado contra nós no dia final. Sabiam disso? Se nós recusarmos o alimento, a provisão que Deus nos dá na sua palavra, tomando conhecimento abundante do que está aqui, mas apenas ficando em nossa mente, sem aplicação, porque o propósito de Deus, ao nos dar a revelação dele, é para que ela se torne vida em nós. Então, com isso, a identidade de Jesus Cristo estará fluindo em nós, nos 3 níveis da identidade dele, os 3 níveis básicos, com respeito a nós. Primeiro, o nível de caráter, o caráter de Jesus, a identidade dele, no que corresponde a quem ele é, o seu caráter. Então, na dimensão do caráter de Jesus, inclui, primeiramente, o que ele diz: eu sou manso e humilde de coração. O caráter dele em nós começa com a manifestação da humildade dele em nós, mansidão dele em nós, simplicidade dele em nós, obediência dele em nós, rendição, submissão, fé, compaixão, misericórdia, integridade. O caráter de Jesus necessita ser manifesto de maneira natural, espontânea, em qualquer pessoa que declara ter se rendido a ele e ter recebido a vida dele, ter sido feito filho de Deus. Se o caráter de Jesus não estiver fluindo em um de nós, não há nenhuma garantia de que nós estamos nele. E ele em nós. O caráter dele. Identidade. O segundo nível da identidade de Jesus
que é crucial, que também flui em nós, é a identidade profética dele. A identidade profética de Jesus. O que tem a ver com isso? Profético significa o quê? Infelizmente, até mais ou menos o início dos anos 90, o entendimento geral teológico sobre profético era muito limitado. Mas como é Deus quem conduz todas as coisas, Ele está conduzindo a história dele, tal como está nas Escrituras, de em cada etapa, Ele abre a revelação de algo que ainda estava meio bloqueado. Abre, e aquela geração começa a descobrir aquilo que Deus já havia colocado. Estas áreas identificadas na área de ciência são simplesmente a manifestação da graça de Deus, abrindo a revelação dele para uma geração. Ouvi há algum tempo, aí o irmão Lourenço deve saber isso aí, porque ele já decorou esse negócio todo, né? E nos seus exercícios, teve, eu não sei se foi Thomas Edison, que repetiu mais de 800, 900 vezes a experiência até encontrar a questão da luz, foi isso mesmo? Foi ele? 1.600 vezes? 1.600 vezes! Quer dizer, o cara que me informou isso, eu li isso escrito, não era isso, não passava de 1000 não. Imaginem, informação, 1.600 vezes o colega de vocês, Thomas Edison, repetiu a mesma experiência até dar certo. Agora, como que aquele cara pôde imaginar que algo dessa natureza poderia ocorrer? Sabe como? Por revelação. Revelação. Não foi inteligência brilhante dele, foi revelação. Então Deus revelou, e agora ele ia fazer um sinal de mágica. E todo experimento, e tudo isso que nós desfrutamos por ele descobrir o que Deus já havia criado. Ele descobriu. Sim e não. Não porque foi Deus quem revelou, e sim porque revelou a partir dele. Ele era de Jesus? Thomas Edison era de Jesus? Não sabe? Thomas Edison era de Jesus ou não? Não se sabe, né? Um montão de gente que nada tinha a ver com Jesus. Como é que Deus revelou estas coisas a esses indivíduos? Porque Ele fala como Ele quer, revela o que Ele quiser, e não tem que prestar contas a nós. Ele sabe o que está fazendo. Mas imagina, revelação de Deus começou a chegar ao espírito daquele homem. Não foi ao intelecto dele, é o espírito. E daí ele começa a fazer experiências. Quanto tempo passou fazendo isso? Deus revelou, vai acontecer agora. Quando Deus revelou, a maioria das coisas nós vamos ter que lutar e ralar muito até trazer à realidade aquilo que Ele revelou. O profeta verdadeiro tem esse discernimento do que Deus deu. Profeta, a identidade profética de Jesus deveria fluir nos herdeiros de Deus, porque são co-herdeiros de Cristo, da mesma maneira que fluía em Jesus. Se somos filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus, e somos filhos de Deus em Jesus. Então diz a palavra que nós somos filhos legítimos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A identidade dele precisa fluir em nós. Além do caráter, a identidade profética de Jesus. Coisa espontânea. E o Salmo 37 até disso fala. Diz que quando os filhos de Deus abrem a boca, proferem sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. As distorções ou as deformações no entendimento do profético ao longo do processo de afastamento que ocorreu da igreja com Jesus Cristo após o primeiro século, as distorções disto trouxe um prejuízo incalculável para gerações seguintes e que culmina em nossa geração. Contudo, vivemos o tempo que corresponde ao que o apóstolo profeta Pedro, o Espírito Santo através dele, diz em Atos capítulo 3.
E antes da volta de Jesus, Deus irá restaurar todas as coisas. E dentre todas as coisas que Ele irá restaurar, uma, pelo menos podemos ter certeza, Ele irá restaurar a identidade de Jesus em todos os seus filhos na terra. Pode ter certeza que Ele vai fazer isto. Não irá restaurar a identidade de Jesus em evangélicos. Irá restaurá-la nos seus filhos, herdeiros dele, co-herdeiros de Cristo. E nós